Hoje nós teremos apenas um minicurso com o título O que acontece com o artigo após a submissão, com o professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior. O Oswaldo é físico de formação, tendo concluído o doutorado na University of Wales, em Bangor, Reino Unido. É professor do Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Publicou cerca de 370 artigos em periódicos especializados, 13 capítulos de livro, tendo submetido 6 pedidos de patente. Esses trabalhos receberam cerca de 5.000 citações. O fator H do Oswaldo é de 34, dados esses de 2011, setembro de 2011. Orientou 34 mestres e doutores. É membro fundador do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, NILC, que desenvolveu o revisor gramatical, Regra, a pronúncia, Ju? Regra, agraciado com 2 prêmios de inovação tecnológica e disponível mundialmente com o processador de texto Word for Windows. Suas principais áreas de atuação são em filmes orgânicos nanoestruturados, tópico de física da matéria condensada e processamento de línguas naturais. O Oswaldo pertence ao comitê editorial de 3 revistas, sendo também editor associado da revista Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Recebeu o prêmio Scopus 2006, outorgado pela Elsevier do Brasil e a CAPES, como um dos 16 pesquisadores brasileiros com maior número de produção científica, com base no número de publicações e citações e orientações. Passo a palavra, então, para o Oswaldo. Obrigado, Mara, pela apresentação. E eu queria, além de agradecer ao Zucoloto e comissão organizadora e a biblioteca também, além de agradecê-los, eu queria também parabenizá-los pela iniciativa. Esta área de escrita científica está se tornando uma das mais importantes que nós temos para a ciência no Brasil, dado que a barreira que nós temos de escrita é enorme e uma maneira que nós precisamos investir nos próximos anos para que aumente a visibilidade e a qualidade da ciência brasileira. Eu vou, então, falar sobre o que acontece depois que um artigo foi submetido, do ponto de vista de um editor. Então, a primeira barreira que nós enfrentamos, do ponto de vista de editor e também de autor, porque eu, obviamente, sofro com as dificuldades de ter um artigo aceito. A primeira barreira que nós enfrentamos é a barreira do editor quando recebe o nosso trabalho. Então, o trabalho é enviado, um editor fica encarregado de processar o artigo. Nas grandes revistas, em geral, como são muitos editores, pode haver um editor-chefe ou alguém do corpo editorial que escolhe para qual editor aquele artigo vai ser encaminhado. Então, o editor recebendo o artigo, a primeira coisa, ele vai ler, ele lê a carta de encaminhamento, a cover letter, e por isso é muito importante, eu vou falar mais de cover letter depois, é muito importante que a carta de encaminhamento seja bem escrita e com enaltecendo as contribuições do trabalho. Depois, ele certamente vai ler o resumo, ele vai dar uma olhada geral no artigo, ver a formatação, quer dizer, o cuidado com que o trabalho foi feito, porque isso ele faz uma leitura ou uma inspeção em diagonal. Obviamente, ele não vai ver grandes detalhes, mas qualidade das figuras, qualidade da editoração, o cuidado que se tem com a formatação do artigo também acaba por causar uma impressão no editor. E, por incrível que pareça, embora isso não tenha nada de ciência, figuras bonitas também são importantes, principalmente para revistas de alto impacto. Vocês podem dizer, mas não deveria ser assim. Não deveria, mas a qualidade das figuras acaba por influenciar muito o julgamento do editor na primeira leitura. Há até piadas ou brincadeiras com relação a revistas de alto impacto, daquelas que poucos trabalhos vão para referir. Em geral, o editor ele já nega o artigo antes de mandar para referir, com as desculpas mais variadas.
mas até tem uma piada que uma revista muito famosa, cujo editor tem a mulher dele trabalhando de secretária e é ela que vê se as figuras são suficientemente bonitas para o artigo seguir ou não. Eu não tenho certeza se isso é se essa informação é precisa, mas pode ter um pouco de fundamento. E ele pode rejeitar instantaneamente. Uma coisa que é certa, se o resumo estiver mal preparado e a qualidade do inglês for ruim, a chance de rejeição imediata é enorme. Bom, mas não é só a rejeição imediata que é ruim. Antes de falar nisso, só lembrar o que acontece nas revistas de alto impacto, como Science, Nature principalmente, e agora algumas outras também, Nanoletters, mas principalmente Science e Nature. Eles dizem que recusam cerca de 90 e tantos % dos artigos instantaneamente, sem mandar para referir, sem mandar para assessoria. E as cartas que eles mandam de rejeição, as cartas padrões, são, em geral, primeiro dizendo que, sem olhar a qualidade do seu trabalho, acha que aquele assunto não é suficientemente geral para a revista. Essa é a desculpa mais importante, é mais comum. Depois há outras desculpas também, né? Mas eu acho que a mais recorrente é que o assunto do artigo não é de interesse geral e que, portanto, não serve para a revista, né? Muitas vezes são cartas muito educadas, mas mandadas de uma maneira que você não pode apelar, não dá nem para pensar em apelar ou fazer um recurso para eles mudarem a decisão. Em geral, para ter alguma chance, lógico, se o assunto for muito quente, é mais fácil. Você faz um trabalho sobre câncer, a chance de aceitação, ou AIDS, é muito maior do que se você fizer uma doença tropical. Isso, né? Do ponto de vista dos países desenvolvidos, câncer e AIDS são doenças muito mais relevantes do que as doenças tropicais, por razões óbvias. Outra coisa, você tem parceiros fortes. E aí conta muito parceiro, ou se você próprio, né? Se é um prêmio Nobel, em geral, ele não tem muita dificuldade de passar pelo editor, né? Agora, o endereço, infelizmente, conta muito aí, né? Se é grupo só brasileiro, é muito menor a chance de passar pelo editor do que se for uma parceria internacional. Então, de fato é uma coisa desagradável, mas nós temos que tentar ter parcerias fortes. É lógico que parceria forte também ajuda a fazer boa ciência. Então, muitas vezes você tem um parceiro que é famoso, que também tem o benefício de que ele não só pode ser uma pessoa muito competente, como é associado a várias pessoas competentes, e isso pode melhorar a qualidade da pesquisa que você faz. Então, é uma interação que pode ser bastante proveitosa. Então, para o Brasil, para ser realista, nós temos que pensar em ter parcerias fortes, porque ajuda muito. Lógico que o artigo tem que estar muito bem escrito, porque senão não tem chance, e esses artigos, em geral, são curtos, e o editor pode até se dar o luxo de ler um pouco mais do que o resumo, porque eles são curtos. E se ele não tiver muito bem escrito, a chance, eu diria que é zero. E, de novo, figuras bonitas ajudam, né? Bom, agora, eu não espero que vocês leiam, eu não preciso se preocupar em ler tudo, mas fala um pouco da carta de encaminhamento. Eu peguei alguns exemplos, são exemplos do nosso grupo, para ficar mais fácil. O inglês pode não estar perfeito, porque é inglês nosso, mas deve ser razoável, a gente não deve passar vergonha com esse inglês. Mas olha um exemplo de carta que nós tentamos, eu já não lembro para qual revista nós tínhamos, qual revista que é Analytical Chemistry, que nós submetemos esse artigo. Então vocês vejam, tem a parte, o primeiro parágrafo que é só formal de submeter e dar o título, mas depois a gente colocou quais são as razões porque nós acreditávamos que aquele trabalho era adequado para a revista, que é uma revista de impacto relativamente alto, não é fácil ter aceitação. E aí, então, nós enumeramos os pontos principais, né? E isso aqui, esses são técnicos, mas esses dois últimos pontos já são mais gerais. Primeiro,
nós mencionamos que os métodos empregados naquele trabalho eram gerais, genéricos, e que poderiam ser aplicados ou ser de interesse de outros pesquisadores, mesmo os que não estivessem interessados diretamente naquele tópico. Então, era para mostrar uma certa generalidade do trabalho, porque sendo uma revista de impacto mais alto, que está sempre preocupado em que a abrangência, que tem uma audiência bastante abrangente, e você tem que atender essa audiência abrangente. E, no final, nós colocamos aqui, porque acreditamos que as implicações dos nossos resultados podem atingir várias áreas de química analítica, porque era uma revista de química analítica. Então, nós acreditamos que a audiência tinha que ser bastante ampla e não tem revista melhor para aquela audiência do que a revista. Você está escrevendo o editor da Analytical Chemistry, você tem que falar muito bem da revista, naturalmente. Então, esse é um exemplo de como, eu acho que nós conseguimos publicar o artigo, então eu acho que, eu não sei se foi esse que foi aceito ou não. Não foi esse que foi aceito? Foi o outro. Então, você vê que escrevemos, mas ainda assim não conseguimos aceitação, mas a carta estava boa, né? Veja que o que o autor pode fazer é fazer o melhor dele e tentar produzir o trabalho, fazer o trabalho bem feito, encaminhar bem, mas nem isso garante aceitação. Nós conseguimos depois na outra, né? Bom, provavelmente para outra revista usamos a mesma carta, trocamos o nome da revista. Bom, aí então o editor recebeu o artigo que tem, então. O artigo, ele vai ver lá o resumo principalmente, formatação, as figuras, e a carta de encaminhamento, como eu mencionei. Agora ele vai enviar para referir, se você passou a primeira barreira do editor. E aqui é um outro ponto importante. Em geral, o editor manda o artigo para 2 a 4 assessores, 2 a 4 referis, e essa escolha é baseada numa série de estratégias. Muitas revistas têm um banco de referis associados, né? Outras vezes eles usam base de dados das normais, por exemplo, o Web of Science com busca de palavras-chave para descobrir bons autores importantes naquela área e que podem ser escolhidos como referis. E o conhecimento do editor, que muitas vezes acaba por ser o mais importante, né? Se um editor já é experiente, ele tem mais ou menos os nomes na cabeça dele para qual enviar. E muitas revistas pedem que os autores indiquem referis. E muita gente, vocês não acreditam, eu sei disso que eu recebo, né? Muitas vezes os autores indicam colegas da sala, a sala do lado assim, dele. Colaborador que escreve trabalho junto, não está naquele artigo, mas está em muitos outros. É lógico que nenhum editor, se ele tiver conhecimento disso, ele não vai mandar para um amigo do autor. Óbvio que não, certo? É lógico, o amigo do autor recebendo o artigo deveria se recusar em avaliar, mas pode ser que isso não aconteça. Então, na hora de sugerir os referis, vale a pena perder um pouco de tempo, porque eu sei que é chato, porque na hora de submeter, que já está cansado daquele trabalho, entra no sistema, já prepara o artigo, prepara a carta. Aí você tem que sugerir referis, é o último passo, e muitas vezes as pessoas ficam com preguiça. Mas é importante gastar um pouco de tempo nisso e escolher bem os referis. E aí, qual é uma boa estratégia para você sugerir bons referis? Primeiro, sugerir quem não está conectado a você, para não ter problema de o editor não escolher. Ou não passar uma má imagem para o editor. Porque se o editor percebe que você está indicando gente conectada a você, quer ser beneficiado, o editor já vai ficar com o pé atrás, que é a última coisa que você quer. Então, uma maneira de você escolher bem referis é aqueles que você sabe que conhecem bem a área e conhecem aquele assunto, conhecem o seu trabalho. Melhor ainda se for algum referi que, mesmo não sendo conectado a você, você sabe que ele te conhece, porque faz muita diferença. Se o referi te conhece, o tratamento é completamente diferente. Se o editor te conhece, já é bom também. Lógico, melhor ainda, né? Mas o mundo ideal é aquele em que o editor te conhece e os referis te conhecem, porque as chances de aceitação são muito maiores, né? E como aceitação de artigo, em alguns casos é quase loteria, porque vai depender de quem é que olhou aquele artigo, né? Eu já tive artigos aceitos porque os referis não entenderam,
Então deram os pareceres mostrando que não tinham entendido o artigo, mas aceitaram. E eu já tive artigos rejeitados porque os referis não entenderam e aí eles rejeitaram. Então veja, o referi pode não entender e aceitar e não entender e recusar. Então, não é fácil. Você pode fazer, as chances aumentam se o seu trabalho for bem feito, se você seguir todas as recomendações. Mas ainda tem um grau de imponderabilidade enorme na opinião dos referis. Então, ser conhecido dos referis e do editor é muito bom. Agora, por que a escolha do editor pode ser crucial? Eu tive experiência com algumas revistas há algum tempo, revistas da American Chemical Society, que eles invariavelmente, 2 revistas pelo menos, invariavelmente mandavam para mim artigos de não nativos de inglês e artigos com problema. Não estavam bem organizados, tinha problema no inglês. E aí sempre vinham para mim. Eu lembro que uma vez eu acho que eu tinha uma taxa de rejeição de 90%. Eu rejeitava quase tudo que vinha para mim. Mas aí depois eu fui percebendo, os editores sabiam disso. Então, cada vez que o editor via assim, nossa senhora, já vem esse indiano, chinês, o que seja, russo, com esse inglês, quem pode rejeitar esse artigo? Já sei, aquele cara no Brasil, aquele Oswaldo Oliveira, manda para ele. Porque aí o editor ficava seguro, falei, não tem problema nenhum, ele vai rejeitar e eu estou livre. Certo? O editor tem responsabilidade sobre o que é publicado na revista. Então, uma coisa boa, ele quer, se ele acha que o artigo é muito bom, ele está torcendo para ter bons pareceres, para que aquilo seja aceito. Agora, um trabalho que é ruim, se ele não quer rejeitar imediatamente, como algumas revistas têm política de não rejeitar imediatamente, ele quer um parecerista duro, e que vai rejeitar. Então, veja que a escolha do editor pode ter um viés, principalmente para artigo mal preparado. E é lógico que essa escolha é decisiva para aceitação. Então, o artigo já foi enviado, o editor recebeu, depende, eu imagino que, em geral, uma revista demora uma semana, depende da eficiência da revista, uma semana para processar o artigo. Então, depois de uma semana, ou um pouco menos, o artigo foi para os referis. E os referis têm 3, 4 semanas para mandar o relatório deles, mas, infelizmente, muito poucos cumprem esse tempo, de maneira que, então, nós temos o tempo de análise que é de, tipicamente, 2 meses, 3 meses, que eu acho que deve ser a experiência da maioria de vocês. As revistas de alto impacto, como Science e Nature, em geral, vem a resposta em uma semana, negativa, certo? Se você submete um artigo para Science e Nature e depois de 15 dias não tem notícias, é ótima notícia. Porque quer dizer que passou do assessor, do editor. E apesar dos referis serem, obviamente, muito exigentes para essas revistas, eu tenho a impressão que passar pelo editor é mais difícil. Por quê? Se você passa pelo editor e ele escolhe bons assessores que são da sua área, que, portanto, o assessor é da sua área, ele tem interesse que artigos da área dele apareçam em revistas de alto impacto. Então, eu, por exemplo, nunca consegui, aliás, acho que uma vez, conseguimos passar do editor num artigo da Science, demorou 6 meses para eles avaliarem, e no final a desculpa era, o trabalho é maravilhoso e tal, mas não pode ser aqui. Bom, depois de 6 meses, a gente queria matar o editor, então eu não tenho muita experiência, mas a impressão que eu tenho é que se nós, brasileiros, conseguimos passar pelo editor, aí é mais fácil ter aceitação, porque os assessores também têm interesse. Certo? Por exemplo, os assessores podem ser gente que estão sendo citados no artigo. Então, um artigo da Nature Science que cita aquele assessor, para ele é bom. Então, o problema é passar pelo editor. Então, o tempo de análise de uma revista normal é cerca de 2, 3 meses. E aí vem o resultado. Bom,
todos os pareceres são positivos. Isso é raro, infelizmente. O que é mais comum é ter pareceres contraditórios, todos os pareceres são negativos. E aí, em geral, ao assessor é pedido para que ele aceita como está, aceita com pequenas revisões, aceita com revisões maiores, não aceita de jeito nenhum, certo? Ou é melhor mandar para outra revista, né? E o editor pode tomar a decisão que ele quiser, ele é livre. Ele pode receber 2 pareceres pedindo para rejeitar, mas ele acha que as críticas não são tão contundentes e ele dá a oportunidade para os autores resubmeterem. Outros casos, que acontece de maneira incrível, que você tem 2 pareceres que são até favoráveis, mas por pequenas pequenas críticas dos assessores, o editor nega o artigo. Certo? Então, tem de tudo, mas o mais comum é que nós tenhamos esses 2 casos aqui, né? Pareceres contraditórios e pareceres negativos. O problema de muito parecer negativo e muita rejeição é uma coisa com a qual nós precisamos nos acostumar. Por quê? Porque como a quantidade de revistas e de artigos é tão grande, publica-se tanto, que se você rejeita um artigo, você nunca está cometendo um erro. Se você aceita um artigo como assessor, você pode estar errando ou não. Se você rejeita, você nunca está cometendo um erro. Por quê? Já tem artigo demais. Aquilo que ele está querendo publicar não deve ser tão importante. Então você rejeitou. Agora, se de fato for importante, os autores vão insistir e uma hora eles conseguem publicar. Então não tem muito dano. E eu acho que os assessores mais ou menos tomam essa atitude. Rejeitar é o certo. E é o normal. E eu acho que é assim que eles recebem todos os artigos. Né? Você olha, chegando no artigo, o que eu tenho que fazer para rejeitar esse artigo? Certo? Então, nós temos que nos acostumar com esse viés. Primeiro, porque tem artigo demais. E segundo, porque a nossa pesquisa hoje, mesmo pesquisa de qualidade, tem muito aspecto incremental, é a realidade, né? Tem muita gente fazendo muita coisa, então é muito difícil você falar, eu tenho algo completamente novo. E quando você de fato tem algo completamente novo, é muito difícil convencer o editor, ou os assessores, que aquilo está certo e que de fato é importante. Então, nós temos dificuldades, tanto porque o nosso trabalho pode não ter grande novidade, como o trabalho tem muita novidade, é tanta novidade que os assessores não acreditam. Então, veja que é complicado. Até voltando, por que os assessores de Science e Nature recusam tanto trabalho? E por que o nome recusam tanto e por que o nome do autor é importante? Imagine uma situação em que eu sou editor de uma revista. Se um prêmio Nobel submete um artigo, e aí eu mando para a assessoria e aceito o artigo vai ser aceito, tá bom. Aí, depois de um certo tempo, descobre-se que aquele artigo está completamente errado e que aquilo é uma besteira inominável. Bom, aí isso vai para toda a imprensa. Vocês acham, como é que vai sair na imprensa? Que foi o editor que deixou passar isso ou foi o prêmio Nobel que fez uma besteira? Foi o prêmio Nobel, não é isso? Ninguém vem lembrar de quem é o editor. Então o editor está seguro. Um editor está sempre seguro quando tem um figurão publicando. Porque a culpa nunca vai ser dele. Por outro lado, se tem um artigo lá, Zezinho e Pedrinho, do Brasil, submetem um artigo para a Science, o editor aceita. Depois de um tempo, chega-se à conclusão que aquilo era uma grande besteira, está tudo errado. Se isso virar um escândalo, todo mundo vai dizer que a culpa é do editor, que deixou passar o artigo. Os referis são anônimos, ninguém sabe quem são, o editor é conhecido. Né? Ninguém vai falar, bom, Zezinho e Pedrinho, esses não têm importância, então são os editores, os condenados. Então veja que é quase uma questão de instinto de sobrevivência, é muito mais seguro para o editor apoiar o figurão, que é muito conhecido, do que o desconhecido. Quer dizer, são os preconceitos que nós temos, todos nós temos os preconceitos, aqueles que conhecemos, né? E em ciência não é diferente.
mas os preconceitos são justificáveis. Eles não têm preconceito à toa, têm preconceito porque é justificável. Não é maldade. Certo? E a gente tem que, conviver com isso e tentar obter os resultados da melhor maneira possível. Bom, então, vamos agora analisar o que acontece com um artigo que teve pareceres que não são muito bons, o que é que a gente pode fazer? Vamos lá. Então, voltando. O artigo aceito sem correções é muito raro, tem até um dos livros de escrita científica que ele diz que se você tiver um artigo aceito direto, você tem que abrir um champanhe imediatamente, porque isso é muito difícil acontecer. Bom, então esse nós não precisamos preocupar. Aí, a outra possibilidade é o editor dizer que ele vai aceitar o artigo, mas requer condições. Então o artigo está quase aceito, é muito simples. Esse é um dos melhores casos que a gente pode ter. Depois, tem outra possibilidade, o editor só envia os pareceres. Aí é difícil saber o que é que o editor quer. Se o editor está esperando que você, vai ser esperando aceitar o seu artigo, ou ele está se limitando a dar os pareceres, e dependendo da sua resposta, ele nega depois. Né? Ou então, ele rejeita. Quer dizer, com base nos pedidos de grandes modificações, ele rejeita. E aí, principalmente as revistas de maior impacto são mais exigentes ainda, né? Porque se ele tem 2 pareceres que são só médios, aí ele pode rejeitar com base naqueles pareceres, ainda que os pareceres não sejam tão negativos. Bom, e agora, o que nós podemos fazer? Vamos lá. Nós podemos avaliar se vale a pena resubmeter o artigo. Se for um caso claro de que vale a pena resubmeter o artigo, primeira coisa é levar em consideração todas as críticas. Agora, esse é um ponto importante. Né? Eu fiz essa apresentação com o seguinte conceito, que somos nós, autores, lutando contra os editores e referis. Veja, toda a minha fala está baseada nisso. Entretanto, vale a pena, muitas vezes, ouvir o que editor e referis falam, porque eles podem nos ajudar imensamente. Pode não ser para aquele trabalho, mas para um outro. Então, depois de xingar um pouco o referi que foi mal criado, foi muito duro com o nosso trabalho, né? Ele não está ouvindo, você pode xingar à vontade, vale a pena levar em consideração as críticas. Ele pode estar certo. E aí, então, isso te ajuda a melhorar o trabalho. Eu diria que grande parte das vezes as críticas são boas. Eu acho que a maioria das vezes as críticas são positivas e ajudam você a melhorar o trabalho. A outra coisa aí é muito mais psicologia. Na medida do possível, concorda com o assessor. Se discorda do assessor, a sua chance de aceitação é muito baixa. E aí você tem que ser tático, né? Você tem que muitas vezes dizer que concorda, discordando num ponto que você coloca só nas entrelinhas, para manter aquilo que você acha certo, mas sem enfrentar o assessor. Se você enfrenta o assessor, é difícil de você conseguir publicar. Né? Além de que o assessor fica feliz da vida quando você atende o que ele pediu. Então, isso vale também para avaliações de projetos, principalmente para avaliadores jovens. Então, eu percebo isso, eu vou falar um pouco da FAPESP daqui a pouco. Muitas vezes os avaliadores jovens, primeiro que eles querem fazer coisa bem feita no que estão certos, e dedicam tempo, e eles podem escrever pareceres muito mais detalhados, mais extensos, porque eles se dedicaram a ver o projeto, ou o trabalho, ou o relatório do aluno. E aí eles podem trazer uma série de críticas. Né? E eles ficam felicíssimos se os autores ou as pessoas envolvidas, o bolsista, respondem às críticas e acatam, porque muitas vezes as críticas são realmente muito boas. E aí ele vê que o trabalho, a qualidade do trabalho melhorou e o assessor fica feliz da vida porque ele percebe que está contribuindo, que o tempo dele não foi gasto em vão. Aí ele, feliz da vida, aprova o que você quiser. Certo? Que é mais ou menos o que a gente precisa. Né? Bom,
tem que marcar todas as modificações para facilitar para o editor e para os referis, e uma carta-resposta ao editor e aos assessores, ponto por ponto. Cada ponto você vai e responde. Muitas vezes você fala, bom, eu vou tentar esquecer um outro ponto que eles mencionaram, porque eu não sei responder, ou eu não concordo, e deixa escondido. Mas é arriscado, porque se o referi perceber que você não está atacando aquele ponto que ele mencionou, certo? Ele pode dizer, os autores não abordaram os pontos mencionados, não corrigiram os pontos que eu mencionei, e, portanto, o artigo não vai ser aceito, mesmo na ressubmissão. Então, aqui é uma mistura de psicologia, né, de habilidade de escrita, porque você tem que saber escrever muito bem, você tem que saber concordar, discordar, né, e a tática, né, bom, e, na medida do possível, atender o que os assessores pediram. Né. Bom, então, na carta de ressubmissão, o que é que precisa ser feito? Os dados do artigo, obviamente, isso é uma parte mais burocrática, mas, além disso, menção a todas as modificações. Se tem uma modificação crucial no artigo, uma crítica muito grande de um referi, por exemplo, ele fala, olha, eu só posso aceitar se houver experimentos adicionais, porque esse ponto não está bem demonstrado, coisa do gênero. Então, você já na carta de encaminhamento diz, eu fiz o que o referi pediu, eu fiz os experimentos adicionais. Porque isso já mostra que você cumpriu os requisitos que eles sugeriram para que o artigo fosse aceito. Justificativa sobre as modificações cruciais, como eu mencionei, e a resposta aos pareceres. Então, na carta você diz, eu tenho uma resposta aos pareceres, e, em geral, o que eu faço, e muita gente faz, é que a resposta aos pareceristas vem em seguida da carta, e reproduzindo a crítica do assessor e a sua resposta. Bom, aí vem uma parte delicada. A escrita é essencial para você fazer isso bem feito. E, então, eu vou mostrar um exemplo. Esse foi um artigo que foi aceito depois na ressubmissão. A carta dizia o seguinte, bom, por favor, então, receba a versão revisada do artigo, né? Nós consideramos todos os comentários dos assessores e modificamos o artigo de maneira apropriada. Além disso, nós reduzimos o número de figuras, um dos referis tinha pedido para reduzir o número de figuras, então foi reduzido, né? Todas as modificações estão marcadas no texto, né? Um arquivo suplementar, eu não mencionei, eu não sei se em algum ponto no curso foi mencionado, muitas revistas hoje dão espaço para que, além do artigo, haja informação suplementar que fica online, não vai para o artigo impresso, mas fica disponível na internet, no site da revista. Isso é muito comum, a maioria das revistas já está adotando. Então, é comum que parte da informação, aquilo que não é absolutamente essencial, vá para essa informação suplementar. E além disso, nós mandamos uma resposta, né, uma carta com a resposta aos pareceres. Quando você está numa situação que você pode concordar com a crítica e você tem como concordar e resolver o problema, é ótimo, porque você pode escrever algo como desse primeiro parágrafo aqui, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão em inglês, in hindsight, quer dizer, tendo benefício de saber o que aconteceu no passado, né? Agora que me disseram, agora eu percebi, né? Então, percebemos que nós não estávamos completamente claros, não explicamos com relação aos resultados aqui. Então, no artigo revisado, nós tentamos esclarecer todos esses pontos, incluindo tais sentenças. Então, é uma maneira de você dizer, olha, você estava coberto de razão, não estava muito claro, nós percebemos depois que devíamos ter explicado isso na primeira versão, mas fazemos agora. Isso aí um assessor adora ouvir, certo? Que ele estava certo, que você corrigiu e fez exatamente como ele pediu, né? Bom, aí, aqui esse é um comentário de um referi, né? Como acontece a segregação do peptídeo e assim por diante, né?
E aí, uma explicação que não tinha sido dada no texto, ele falou assim, parece que a explicação é essa. Certo? E a explicação de fato era aquela. Eu já não lembro os detalhes, se a gente já sabia disso ou não, mas não estava no artigo. Então, olha só, aí nós dissemos, o assessor está correto na explicação, né, que é devido à pressão lateral, né, e aí ele perguntou, é reversível ou não é? Nós dissemos que é reversível, que é uma coisa que não estava lá, e acrescentamos essas informações no manuscrito revisado. Então, é outra maneira, né, ele perguntou uma coisa, ele deu até uma ideia, ele deu uma explicação. Não tem coisa melhor do que um referi dar uma explicação para você, porque, em geral, é um referi que, dependendo do tom, mas, em geral, quando o referi oferece uma explicação para alguma coisa que ele está vendo, é porque ele está mais ou menos simpático. Se a explicação dele estiver correta, e você concordar com aquilo, é ótimo, porque aí você concorda, incorpora aquilo no texto, né? E eu acho que eu não mostrei numa casa de encaminhamento de resubmissão, mas há casos em que nós podemos pedir para o editor repassar nosso agradecimento aos revisores pela análise deles e sugestões. Essa é outra coisa também que se costuma fazer, né? E como os assessores muitas vezes têm acesso à carta de encaminhamento também, então eles vão saber que você está pedindo para agradecê-los, né? Vamos lá. Esse é que eu falei dos agradecendo assessores, né? Esse é um comentário de um assessor para um artigo, né? Aí ele falou que tinha uma análise no trabalho que estava incompleta, certo? E eles disseram que tinha que fazer mais experimentos. E nós fizemos os experimentos. Então, olha o que nós agradecemos. Olha só. Nós fizemos outros experimentos, não interessa os detalhes aí, certo? E os novos dados foram incluídos na nova figura e tal, né? E aí, olha o que nós dissemos para o referir. Nesse ponto, nós gostaríamos de agradecer o revisor pela sugestão, porque isso não só melhorou a análise, como ofereceu novas ideias para coisas no futuro e tal. Né, rasgamos seda, porque, de fato, aquela sugestão do referir tinha sido muito boa. Nós deveríamos ter pensado naquilo antes, mas não tinha ocorrido. Então, nós fizemos experimentos depois, né, quer dizer, não mudou a nossa interpretação geral, né, mas confirmava a interpretação, e isso ajudou bastante. É lógico que o assessor fica feliz da vida na hora que ele lê uma informação daquela, né, que você concorda com ele, fez o que ele pediu e ainda agradece. Então, bom, o que eu estava falando agora é no caso de o editor não ter rejeitado o artigo e pedindo para você reformular. Mas o que acontece se ele rejeitar? Quando um editor rejeita, ele pode rejeitar e mencionar a resubmissão. É uma praxe de algumas revistas agora, em que eles dizem, esse artigo não está aceito na presente forma, mas estamos dispostos a considerar uma resubmissão. E eles dão um prazo para você resubmeter. Eu acho que isso é uma coisa muito mais burocrática do que de mérito, que é mais ou menos para o fluxograma dos processos lá, para eles contarem o que já está decidido e o que ainda está pendente. Então, muitas vezes eles tomam a decisão de rejeitar, o artigo está rejeitado, mas eles deixam o site aberto por algum tempo para você resubmeter, né? Isso pode querer dizer várias coisas. Uma delas é que você pode até resubmeter, vai ser difícil aceitar. Mas, em muitos casos, se tem esse espaço de resubmissão, você pode ter o artigo ainda aceito, né? Se ele mencionar especificamente a resubmissão, ele pode mencionar de várias maneiras, né? Ele pode enfatizar para você resubmeter, o que quer dizer, olha, se você fizer o que nós estamos pedindo, vai ser aceito. Ele pode só mencionar que você pode resubmeter, né? Então, e aí pode ser que ele não está muito esperançoso de que o artigo vai ser aceito, né? Depois, tem casos em que o editor diz que a decisão é final. Ele tenta mais ou menos falar, some daqui, não adianta, eu não vou aceitar seu artigo, certo? Dá mais ou menos para perceber em algumas cartas, né, que o editor é final. E esse é o último aqui, né? Esse aqui, uns desejam boa sorte com você submeter em outro lugar. Então, fala, bom,
desaparece que eu não quero mais. Isso não é maldade do editor. Porque você imagina, um editor que tem que lidar com uma quantidade enorme de artigos. Ele tem que, aqueles que não são aceitos, ele fala assim, ó, se a decisão foi boa ou não foi, eu vou ficar com a opinião dos meus referis, a opinião não é boa, o artigo está rejeitado e eu tenho que cuidar da minha vida, tem um monte de outros artigos para eu lidar. Se ele for ser bom, se quiser ser bonzinho com todos os autores e deixar todo mundo mandando resubmissão, ele não consegue processar um número razoável de artigos. Né? Mesmo porque aí haverá pessoas mandando segunda, terceira, quarta resubmissão, não larga não. Então é por isso que os editores muitas vezes são duros, falando, não adianta recorrer. Bom, e quando é que nós podemos recorrer? O primeiro caso é que os pareceres não foram tão maus, de maneira que então você escreve para o editor dizendo, olha, eu acho que nós conseguimos resolver as dificuldades mencionadas e com isso eu acho que acreditamos que o artigo pode ser aceito. A outra coisa é que pode ser uma revista muito importante e você fala, eu vou perder um pouco de tempo, mas quem sabe o editor deixa uma brecha e eu resubmeto. Certo? Então, se é uma revista muito importante, você pode se dar, perder um pouquinho de tempo e submeter a desgostos, né? De ter mais uma rejeição, para poder arriscar que o artigo seja aceito. E é lógico, se houve claro erro de julgamento, se você concorda que houve um erro de julgamento, você pode resubmeter. A minha tendência, eu próprio, quando eu vejo que tem erro de julgamento, o que eu costumo fazer é mudar de revista. Porque você querer provar que o outro está errado é uma coisa tão complicada, e aí você vai, de novo, tem um problema de psicologia, você vai confrontar o cara e dizer que ele está errado, aí ele fica ofendido. E a interação editor-assessor com o autor, ela é assimétrica, né? Ele está na posição de comando, ele manda. Certo? E você é mais ou menos como a posição de professor-aluno, né? O professor que atribui nota. Não é? Então, a discussão nunca é de pares, né? Certo? Não tem jeito. Não é mesmo de pares. Né? Então, eu tendo a não, se eu acho que tem um erro de julgamento, a não ser que seja um erro, não, a minha tendência é mudar de revista e se eles erraram tanto o julgamento, não merece publicar esse artigo. Aí eu tento mandar para outra revista. Felizmente há muitas revistas, né? Porque senão... Bom, então esse é um exemplo de um artigo que tinha sido rejeitado, com um monte de... porque havia muitas restrições, mas nós resubmetemos e ele depois foi aceito, e aqui nós estamos explicando por que da resubmissão, certo? Então, nós decidimos resubmeter porque todos os pontos mencionados pelos assessores podiam ser considerados e a gente acreditava, né, que poderiam ser resolvidos, né, que aquelas críticas poderiam ser resolvidas. Né. E aí, para poder resolver os problemas ou as preocupações dos assessores, nós fizemos 2 novas séries de experimentos. Então, veja que você vai com um argumento sólido para o editor, para ele considerar a resubmissão. Por isso, eu fiz até experimentos adicionais para resolver as críticas que foram feitas. Né? Então, lógico, a resubmissão tem que ser encaminhada com uma carta forte, em que você diz por que você acredita que que o artigo pode ser revisado, né? Ou pode ser reconsiderado. Né? E aí, de novo, né, você está resubmetendo, você tem que explicar responder todas as críticas dos assessores na página, como é num caso de resubmissão normal. Veja que aqui é uma resubmissão para algo que tinha sido rejeitado. Naquele outro exemplo que eu mostrei, era uma resubmissão para um artigo que o editor não tinha rejeitado, ou era aquela rejeição que já fala em resubmissão. Bom. Agora, o que acontece, o que fazer quando você quer que o artigo seja aceito, ele ainda não foi rejeitado ou completamente, está meio ali, mas o que o assessor pede é muita coisa. Tem muita gente que pede isso, olha, para você ter aceito, você tem que fazer isso, e corresponde a um trabalho completamente diferente, que pode até ser mais trabalhoso do que
o que teve que ser feito para aquele artigo. Bom, e aí, o que fazer? Bom, é difícil saber. Nós tivemos um artigo recentemente em que um assessor tinha pedido para fazer um monte de coisas. E aí nós falamos, desistimos, não vamos submeter o artigo de novo, vamos mudar para outra revista, porque isso não é o foco do trabalho. Aí, depois de um certo tempo, o editor escreveu, dizendo, olha, o seu prazo para resubmissão está expirando. Eu falei, opa, quem sabe o editor está interessado em ter o trabalho. Aí, então vamos fazer, resubmetemos, sem fazer aquilo que o editor tinha pedido, que o assessor tinha pedido, que não dava tempo. Uma carta bem explicada e tal. Aí, o artigo rejeitado de novo. O assessor, aquele mesmo, ele nem deu muita bola que a gente não tinha feito aquilo, mas ele arrumou outros defeitos. Aí, paciência. A vida não é fácil. Bom, então, nesse caso, olha a pergunta lá. Qual é o efeito dos lipídios nos lipossomos? Então, todo o trabalho que nós tínhamos feito com um tipo de filme, agora ele pedia em outra estrutura, é outro trabalho. Aí, a nossa resposta foi aquela. Primeiro, você tem que dizer que a ideia é maravilhosa, naturalmente, certo? Lógico. A ideia dele era maravilhosa e não sei o quê. Entretanto, porque um estudo completo tinha que ser feito, né, essa é uma expressão que se usa em inglês, fully fledged, quer dizer, completo, né? Certo? Um estudo completo teria que ser feito para responder às perguntas que ele estava fazendo, para estudar aquele sistema. Então, não está no escopo daquele trabalho. Bom, aí você tem que esperar que o assessor não fique bravo com você e aceite o artigo. E, nesse caso, nós demos sorte, ele, né, aceitou essa explicação, né? E o que era razoável mesmo, porque se ele entende do assunto, ele deveria saber que é uma quantidade enorme de trabalho, que não era o foco daquele artigo. Então, não é razoável que um assessor peça algo que é diferente do que está no trabalho, né? Não estava relacionado. Então, nesse caso, ele aceitou. Em outros, como eu acabei de dizer, que o assessor tinha pedido muito mais, a gente deu uma desculpa parecida com essa e não foi aceito. Bom, artigo aceito. Pois se o artigo foi aceito, a gente pode achar que acabou o problema, que nós não temos que preocupar com nada. Muito cuidado, principalmente nesses tempos de informação eletrônica. Porque a precisão da informação que vai no artigo é essencial para uma série de coisas, inclusive para as bases de dados. Se um artigo que você escreve lá nas referências tem uma referência a um trabalho seu que está errado, você nunca recebe o crédito daquela citação. Não vai aparecer no Web of Science. Se você escreve o nome de um autor errado no seu artigo, no seu próprio artigo, aquele autor não vai receber o crédito das citações que esse artigo um dia possa receber. Então, a precisão na informação é essencial, além, obviamente, das outras coisas, né? De você ver figuras, equações. Ninguém quer ter artigo errado, depois ter que submeter uma errata. Então, depois do artigo aceito, depois de algumas semanas, chegam as provas do artigo e elas precisam ser conferidas com muito cuidado, né? E agora, por final, com relação ao tipo de processamento, muitas revistas já têm tudo informatizado num site que você tem todos os procedimentos para carregar, carregar os arquivos. Bom, eu acho que isso não sei se todos vocês já viram. Quem ainda não viu, o dia que tiver que se defrontar com isso, vai ter experiência nada agradável do trabalho, que é um trabalho tremendo de você fazer braçal, né, de fazer a submissão. Há outras revistas, já não são muitas, e que você pode mandar por correio eletrônico, né? E você pode, nas revistas que têm páginas já específicas, em geral você pode acompanhar todo o andamento do artigo pelo site da empresa, da editora. Bom, vamos lá. Então, conferir as provas, já falei. A hora de conferir os nomes, tabelas, figuras, texto, isso é muito importante, para não ter problemas na versão final. Bom, eu perguntei para o Zucoloto se seria uma boa ideia falar um pouco
do que acontece depois que um projeto é submetido para a FAPESP. Muito do que eu falei para artigo científico vale para a FAPESP também. E como todo mundo que está participando aqui da Semana de Escrita Científica também tem que escrever projeto, também tem que buscar recursos ou pegar bolsas na FAPESP, como outros órgãos, eu vou mencionar brevemente como é que funciona. Bom, então vamos lá. Todos os pedidos, a não ser aqueles projetos especiais, programas especiais, que aí a FAPESP estabelece, cria um comitê especial para avaliar aqueles projetos, por exemplo, o projeto CEPID. Tinha uma comissão especial cuidando dos projetos CEPIDs. Mas aqueles normais, que são os projetos regulares e pedidos de bolsa, todos os pedidos vão para a coordenação diária, da área a qual você pertence. Tem a área da física, tem a área da física, da química, da computação, da matemática, das engenharias, são 2 ou 3 áreas de engenharias, das humanidades, acho que são 1 ou 2 áreas, e das ciências biológicas, são várias, medicinas e assim por diante, as agrárias. Então vai para a coordenação diária. Se um pedido de auxílio até R$300 mil, total R$300 mil, ir para a bolsa vai só para um parecerista. Isso faz muita diferença, porque conseguir que 3 pessoas concordem que o seu trabalho é bom, é muitíssimo mais difícil do que um só, lógico. Então, para aqueles, para os jovens pesquisadores, os jovens que estão fazendo pedido de pesquisa, tem que considerar o fluxo de caixa dele, de recursos, para que tipo de projeto vai pedir. Algumas vezes é inevitável pedir um projeto grande, porque ele precisa de um equipamento caro, ou um conjunto de equipamentos caros, aí não há o que fazer. Mas, se for possível ficar dentro dos 300 mil, é muito mais fácil ter aceitação, porque vai para um parecerista só. Para os projetos de jovem pesquisador, os temáticos e qualquer projeto acima de 300 mil, são 3 ou mais pareceristas. Temáticos, se um temático de grande valor, vai para 4, 5 assessores. E olha, ter opinião positiva de 4 pessoas é muito difícil. Eu vejo isso, tem vezes que é quase impossível. Bom, então, só com relação a quem são os assessores? Na FAPESP é uma preocupação enorme com conflito de interesse. E, portanto, por exemplo, os pedidos dos coordenadores, quem é coordenador de área, por exemplo, eu sou coordenador de área da física, então todos os meus pedidos, obviamente, não vão para a nossa coordenação, eles vão para a coordenação adjunta, que é um nível acima das coordenações de área. Eu vou falar daqui a pouco qual é o processo que acontece com cada um dos processos, vocês vão perceber o que é a coordenação adjunta. E o assessor não pode ser da mesma instituição, obviamente, ele não pode ter nenhuma relação de orientador, e nem tem vínculo orientação familiar. Os funcionários da FAPESP conferem todas as indicações de assessores. Então, por exemplo, os membros do comitê atribuem as assessorias. E aí tem funcionário que confere, primeiro, se aquele assessor já deu um certo número de pareceres num período de tempo, então ela não vão mandar mais para ele, certo? Bom, você, por um tempo, acho que não vai receber, porque você estava estourando todos os processos, deu um monte de pareceres, né? Então, eles olham isso para não sobrecarregar um pesquisador em particular, e olham também se não tem conflito de interesse entre o assessor e o proponente. Bom, aí, o que acontece? Vamos lá. Volto para as bolsas, venho parecer de um assessor. O que o assessor julga? Para a bolsa, ele julga o candidato, o orientador e o projeto. E ele tem que especificar cada um, qual é a classificação de cada um, do projeto, do orientador e do candidato. E a classificação é excelente, muito bom que pequenas deficiências, que é uma classificação um pouco estranha, porque quantas vezes ele fala pequena deficiência é a deficiência com pequenas deficiências facilmente sanáveis. Só que ela pode ser enganosa, porque em alguns casos a deficiência é impossível de sanar, que é alguma coisa do passado da pessoa, não há o que fazer, tá certo? Mas isso foi feito para dizer que ele é um pouquinho melhor que bom. Depois tem bom com deficiências, regular e com sérias deficiências.
Então, e aí, o comitê assessor recebe esses pareceres, e aí eles têm que, primeiro, interpretar os pareceres. Há assessores extremamente duros. Então, ele diz que está tudo bom, tem qualidade, e aí ele classifica o projeto ou o pedido como bom. Veja que bom está só no meio da escala. É muito pior que excelente, que muito bom e que muito bom com deficiências. Então, muitas vezes, nós precisamos interpretar o parecer do assessor. Porque o que ele atribui lá ele pode ser mais duro do que um outro assessor, então você tem que comparar. Além disso, no caso de auxílios, são julgados o projeto e, obviamente, o currículo vitae do solicitante. E aqui essa é uma coisa importante. Muitas vezes os assessores arrasam com a vida do candidato a bolsista ou o proponente porque eles assinalam deficiências no formulário. Por que isso? Porque na FAPESP vem o parecer, nós interpretamos o parecer e deliberamos. Aí vai para o comitê adjunto. Comitê adjunto são, no caso da área de ciências exatas e engenharia, são 2. Eles olham tudo que nós fizemos. Inclusive quando nós fazemos análise comparativa, como vocês vão ver, eles conferem tudo, para verificar se as decisões são justas. Depois disso, vai para um funcionário da FAPESP, que aí se passou por nós, passou pela coordenadoria adjunta, vai para o diretor científico. Lógico que o diretor científico não tem muito tempo para ver tudo em detalhe. Então, ele tem funcionário, aí já não é um cientista, é um funcionário, que já tem muita experiência, que vai olhar tudo. Se todos os procedimentos estão corretos e se a análise é justa. E o problema, essa é muito mais impressão do que certeza, é que aqueles cliques nas deficiências são sempre encarados como coisa complicada. Coisas complicadas e que para não aceitar, para que o projeto não seja aceito. Então, assessores, por exemplo, para quem estiver aqui que é assessor, tem que lembrar bem que se coloca um X numa deficiência, a chance de que aquilo seja aceito é muito pequena. Então, se a pessoa acha que tem deficiência, mas não é uma deficiência suficiente para que o projeto não seja aprovado, é bom não marcar, porque se marcar, a chance de rejeição é enorme. E aí vem uma desvantagem que sofre um coordenador da FAPESP quando tem projeto dele. Por exemplo, qualquer projeto de bolsista meu, se tiver alguma coisa marcada de deficiência, primeiro não passa por nós não podemos reinterpretar o parecer. A comissão adjunta, ele fala assim, pô, isso aqui não está certo, mas se eu aprovar isso, lá na frente eles vão falar, olha, você está favorecendo o seu colega porque ele é coordenador aqui na FAPESP. Então, qualquer coisa num projeto meu que tiver uma marcazinha assim, é negado. Certo? Eu só consigo ter qualquer coisa aprovada na FAPESP se o assessor ou assessores falar que está tudo bem. Qualquer restrição que eles façam, detonam meus projetos e pedido de bolsa de aluno. Então, é uma desvantagem que um coordenador tem comparado aos outros, pesquisadores da FAPESP. Né? Tem vantagens? Eu não sei bem se tem vantagens, mas talvez tenha, porque eu imagino que muitos assessores, se eles acharem porque eu não sei quem são os assessores, obviamente, né? Os projetos meus eu nunca sei quem são os assessores. Eu sei quem são os assessores dos outros, mas os meus eu não sei. Mas muitas vezes os assessores podem achar que, ele falou assim, eu não vou arriscar melindrar esse professor, porque ele pode saber depois quem eu sou e ele é coordenador na FAPESP, pode me prejudicar. Né? Então, eu não sei se aí os assessores ficam bonzinhos ou não, mas em princípio a gente tem desvantagem. Né? Então, essas deficiências assinaladas são muito problema. Então, quando os pareceres retornam para a coordenação de área, o CA delibera nos pequenos projetos e naqueles de bolsas de doutorado, pós-doc e grandes projetos, tem a análise comparativa. Né? E aí é importante dizer, eu vou até mencionar, principalmente tem muitos alunos aqui, para bolsas. O que se considera mais na análise comparativa? Na física, pelo menos, a coisa mais importante é o histórico escolar do aluno. Ou seja, a não ser que o parecerista diga que o projeto não pode, que está muito ruim,
que o projeto tem problema, nós não vamos nos importar muito com o projeto. O problema, lógico, vamos olhar o orientador também, mas o orientador, em geral, não tem muita limitação. O problema é o histórico escolar. Se o histórico escolar não for bom, é difícil de ganhar a bolsa, certo? E quanto melhor o histórico escolar, mais fácil é. No doutorado, ainda tem grande peso histórico, certo? Mesmo as notas da graduação, continuam tendo peso. E um pouco leva-se em conta a produção. Não muito, porque o aluno acabou de terminar o mestrado, não se tem uma grande expectativa de produção científica. Mas as notas são importantes, que as notas são do aluno. As publicações podem ser de colaboração, ou pode ser a publicação saiu porque o orientador é bom, ou o colega, certo? Mas as notas são do aluno. Né? E no caso do pós-doutorado, é lógico que aí não tem jeito, você precisa ter produção qualificada, porque senão é muito difícil ganhar uma bolsa de pós-doc na FAPESP, mas as notas continuam contando. Então veja que as notas vão perdendo importância aqui, né? Aqui ela é crucial, aqui contam, mas não é tão crucial, né? Mas ainda contam. Bom, aí, então depois que passa por nós, vai para a comissão adjunta, eles deliberam, em geral concordando conosco, se tem alguma divergência eles falam ou discutem, e depois vai para despacho, né? E o despacho pode ser concedido, pode ser denegado ou uma diligência. A diligência, no passado, era muito comum na FAPESP. Antigamente, quando você fazia um pedido mesmo de bolsa, se o parecer fosse muito positivo, a bolsa podia ser concedida imediatamente. Se o parecer tivesse alguma restrição, ele voltava o parecer para você responder como no artigo. Você respondia e depois a bolsa era aceita ou o projeto era aceito. Nos últimos anos, a diretoria científica da FAPESP resolveu praticamente eliminar a diligência. Então, a diligência hoje é quase uma raridade. Quase não tem diligência. Ou seja, se há qualquer problema, a instrução é nega. E espera a pessoa recorrer. Eu particularmente, eu posso falar isso em público, eu já falei lá, eu não gosto muito dessa estratégia, porque muitas vezes traz um estresse desnecessário. Porque a pessoa tem um projeto negado, uma bolsa negada, por detalhes que são reversíveis. E ela depois vai ter aceitação. Então você faz contribui para a úlcera de algum outro pesquisador, sem necessidade. Mas a prática, a instrução hoje se tem algum problema, nega, espera a pessoa recorrer. Então, aqui para todo mundo, tem que lembrar, um parecer negativo, uma negativa da FAPESP, não é o fim do mundo. Só quer dizer que tem alguma coisa a ser consertada. Lógico que muitas vezes o que não dá para consertar, e paciência, tá certo? Bom, então vamos lá. Bolsa denegada, na análise comparativa, o que fazer? Primeiro você tem que ver o histórico escolar e ver o parecer do candidato. Se ele não ganhou na análise comparativa e o problema é nota, dificilmente ele ganha na próxima. Certo? Se foi na análise comparativa, mas tem defeitos no parecer, então vale a pena você recorrer e submeter para um novo parecer, e com um novo projeto. Quando é a bolsa denegada por parecer, aí é lógico que você tem que olhar quais são os itens deficientes e ver se dá para corrigir. Se for a nota do candidato, não há muito o que fazer. Você pode até recorrer dizendo, não, essas notas não são boas, mas porque naquele período eu tive esse ou aquele outro problema, e esperar que seja analisado. Né? E aí não tem muito como ser bonzinho, porque como você sempre tem análise comparativa, quem tem problema no histórico escolar, não interessa a razão, fica prejudicado. E aí é difícil mesmo você salvar. Quem tem um histórico escolar irregular, não ganha a bolsa, e é muito difícil ganhar. Não tem jeito. Porque na análise comparativa sempre perde. É uma maldade do sistema, mas não tem jeito. Né? No caso de projetos denegados, a crítica pode ser o proponente, e aí você tem que ver se a crítica é válida ou não, você pode responder. Pode ser o projeto, você tem que verificar se dá para esclarecer algum ponto. Em geral, as críticas são ao projeto, e você pode
pode tentar pedir ressubmissão ou muitas vezes ao orçamento, e você pode refazer o orçamento. Num caso extremo, se você acha que o assessor tem algum viés ou ele tem ideias, concepções de ciência que são diferentes daquelas que você está propondo, aí você pode pedir para trocar assessor. Lógico, trocar assessor quer dizer começar tudo de novo, que é a primeira dificuldade, e já levanta sempre uma bandeirinha, né? Se você está pedindo para trocar assessor, já é mau sinal. Mas não é porque seja mau sinal, você não pode fazer. Se você estiver convencido que aquele assessor não está julgando adequadamente, você pode pedir para trocar assessor. Isso vale para a Bolsa, como vale tanto para a Bolsa quanto para projeto. E com isso, eu termino. Eu queria tentar falar o mínimo possível para dar tempo de perguntas para vocês, porque eu acho que são assuntos que é muito mais fácil tirar curiosidade, esclarecer pontos que vocês, porventura, tenham que sejam esclarecidos, do que falar. Então, muito obrigado. Obrigada, Chu. Profesor, siempre nos tenemos que colocar el mismo título de artigo. O sea, no es boa estrategia trocar de título de artigo cuando colocamos para someter? Trocar, quando resubmete, você diz? Sim, trocar de título de artigo. Não, se você está resubmetendo, não tem motivo para você trocar o título do artigo, a não ser que você fez alterações tais no artigo que mereça. Ou que, com base na crítica dos assessores, você veja que tem um título mais adequado. Então, por exemplo, isso é comum. O assessor fala, o título devia ser diferente, e ele sugere. Se você acha que de fato ficou bom, você concorda, né, diz ótimo, obrigado, e muda o título. Restrição de idade, eles dão preferência para dar bolsa a jovens doutorandos, porque eu sou uma coroa doutoranda, e eu vou querer... Na física, não. Tá, não. Nas outras... E na engenharia de produção, será? Isso eu não posso afirmar, mas eu imagino que não. Né? Agora, quem faz pedido, qualquer pedido que você faça para uma pessoa que tem um perfil, digamos, um pouco diferente do mais usual, é sempre bom esclarecer naquelas atividades, falar um pouco da sua trajetória, certo? E motivação. Né? Tá. Mas eu sei que na física não teria nenhum problema. Não haveria nenhum preconceito contra isso. Mas já foi uma boa dica. O senhor falou sobre quando é necessário mais com relação ao trabalho. Se a gente colocar a sugestão do assessor como trabalho futuro, seria uma boa alternativa também? É uma boa alternativa. O problema é que, como dizer isso e se o assessor vai aceitar, né? Porque se ele diz, olha, esses experimentos são cruciais para este trabalho, aí ele não vai aceitar você colocar como trabalho futuro. Mas é óbvio que você pode mencionar isso. Certo? Aliás, naquele exemplo específico que eu dei do nosso trabalho, nós colocamos nos trabalhos futuros parte das ideias que o cara tinha dado. Me falaram que uma estratégia interessante, você faz um artigo. Você sabe que, mas você manda para uma revista de peso. Você sabe que não vai ser aprovado, mas eles vão fazer correções, eles vão dar sugestão, aí depois você envia para uma de menor peso. Isso daí é válido mesmo? Bom, no caso de revista de altíssimo impacto, infelizmente você não recebe muita informação de volta, porque eles recusam logo. Certo? Bom, então, não adianta para isso. Agora, você tem... eu vou aproveitar para falar um pouco de problemas de metodologia científica. Você tem que, primeiro, quando concebe a sua pesquisa, você tem que tentar identificar um problema científico que, se você resolvê-lo, gera uma publicação numa boa revista. Não precisa ser uma revista de altíssimo impacto, porque muitas revistas de altíssimo impacto estão interessadas só em alguns tópicos e você pode estar lidando com um tópico que não cabe naquela revista. Então, esquece as de altíssimo impacto, mas de bom impacto, naquela área, por exemplo. Se você não tiver uma boa resposta, você concebe um problema, você vai começar uma pesquisa, você fala, se a minha pesquisa for bem sucedida,
eu vou ter esse tipo de resultado, essas ideias novas. Onde eu consigo publicar? Em que tipo de revista? Se você não consegue publicar numa boa revista, você tem que mudar a sua estratégia de pesquisa, porque não vale a pena estudar aquilo. Certo? Bom, supondo que você fez um bom trabalho e concebeu uma pesquisa que chega a resultados ou a ideias que merecem uma boa publicação, então você tem que tentar, de fato, as revistas de mais alto impacto. Você sempre tem que tentar as revistas melhores. Não vale a pena produzir, tentar fazer ciência para publicar em revistas de pouco impacto ou em revistas que não sejam muito restritivas. Né? Não vale a pena. Certo? Você tem que. Agora, é lógico que muitas vezes fica muito difícil, as revistas de maior impacto acham que o trabalho seu é um pouco focalizado, que é para uma área mais específica, e aí você é obrigado a ir para revistas mais específicas que têm menor impacto. Paciência, né? Agora, é verdade que as rejeições, muitas vezes, nos ajudam a melhorar o trabalho para você depois mandar para outra revista. Né? Mas você tem que sempre tentar uma boa revista. Mas melhor que isso, você tem que tentar, na concepção da sua pesquisa, ter em mente que aqueles resultados, ou aquelas ideias novas, as suas contribuições científicas, serão suficientes para você ter um artigo numa boa revista. Senão, não adianta. Certo? Eu queria fazer uma pergunta, Chu. Como editor, que você, até quando vão ser publicadas em papel as revistas? E qual a importância dessas revistas de open access? E que você comece a pagar. Comenta um pouco sobre isso, pagar pela publicação, para liberar. Bom, é muito difícil saber até quando nós teremos revista impressa. Eu acho que a tendência é que o número, que a tiragem de revistas impressas diminua cada vez mais e que aquilo seja usado só como um repositório. Por exemplo, veja o caso da USP. Né? A USP hoje só aceita assinatura de revista impressa, uma para a universidade toda. Então, se tem uma revista que nós temos em papel aqui, não tem na física em São Paulo, assim por diante. Parece que há algumas exceções, eu já não lembro se há exceções, mas se houver, são exceções. Então, em geral, ao invés de ter 4, 5, 6 assinaturas para os vários campi ou para as várias bibliotecas, você tem uma só. Isso já naturalmente reduz muito a quantidade de material impresso. Eu acho que a tendência é que uma hora o artigo impresso realmente desapareça. Porque com tudo online, você agora, mesmo com mobilidade, você pode ter no seu próprio dispositivo. E aí você manda imprimir em qualquer lugar, ou então você lê no dispositivo. Então eu acho que a tendência é que diminua. Agora, com relação a revistas essas abertas, né? Eu acho que vai depender muito do que os governos fazem. Por exemplo, os Estados Unidos estão obrigando que todas as pesquisas financiadas com dinheiro público americano, depois de um certo tempo, fiquem disponíveis para todo mundo. Então, você não pode ter, como as revistas hoje cobram assinatura, elas não estão disponíveis universalmente. Né? Você só tem acesso pagando a assinatura. Né? E isso pode ter um impacto muito grande. Mas eu não consigo ver que as editoras, algumas revistas abertas vão se consagrar e elas vão ser tão importantes quanto as fechadas. Aí elas podem cobrar, porque uma boa revista você paga, você arruma dinheiro para pagar, mas eu acho que serão poucas. As revistas mais tradicionais ainda durarão por muito tempo, porque publicação custa muito. Então, se o modelo de negócio é você pagar a assinatura ou você pagar para publicar, isso é mais um detalhe do que outra coisa. Não tem como você ter revista de qualidade sem custo. Não é possível. Certo? Porque tem todo o trabalho de processamento, você tem os editores, os revisores. Então, é impossível você ter uma revista sem custo. E aí, essas abertas, eu acho que há poucas que estão se estabelecendo. Mas algumas, comparativamente às revistas de editoras, o número é pequeno.
Há, obviamente, o caso de revistas como as da American Physics Society, que já tem uma abertura muito maior. Eles, por exemplo, permitem que você deixe no repositório aberto. Mas é meio termo, né? Ainda não é as revistas mesmo não estão abertas para todo mundo usar, o que vai para a revista, né? Online. E eu não vejo grandes chances de modificação. Houve, há algum tempo, movimentos de pessoal falando, eu sou contra pagar direitos autorais para editoras, e, em geral, o que acontece é que o autor perde tudo, porque o autor não tem poder. O que você quer, o autor, o que é um autor de artigo científico? Ele quer o prestígio que o artigo científico importante dá para ele. Não é ele que ele não quer ganhar direitos autorais. Né? E aí, é difícil imaginar que algumas revistas consagradas vão deixar de ser consagradas, mesmo que as abertas comecem a ser importantes, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, as revistas das editoras principais vão continuar com grande peso. Elas vão continuar dominando. Oi, Chu. Eu tenho uma informação complementar que você e o Valtencir ainda não conhecem, porque é bem recente, foi discutido isso essa semana. USP, Unesp, Unicamp, todas as revistas, porque assim, o portal CAPES negociou junto às editoras, então todas as revistas que estão disponíveis no portal CAPES, eles passaram a ter a coleção perpétua. Tá? Então, tudo que está assinado, todo o retrospectivo, passa a ser de propriedade do portal CAPES, então é acesso perpétuo. E nessa linha também, o que as universidades estão fazendo? Eu vou falar pela USP, mas eu sei que isso está acontecendo também, Unesp e Unicamp, porque é uma política do CRUESP. A USP, todos os títulos que estão disponíveis no portal CAPES e que eram assinados em fonte impressa pela USP, todos esses títulos serão cancelados pela USP. É uma enormidade de título e isso representa uma economia fabulosa para a universidade. Uma segunda questão também é assim, todos os títulos que não estão no portal CAPES, que são assinados pela USP, mas que têm o acesso online, eles continuarão sendo assinados, mas somente de forma online, porque a USP também negociou a questão de ter a coleção perpétua. Tá? Então, isso também a gente entende que vai ser assim, muito bom para a universidade, porque as bibliotecas enfrentam problemas de espaço. Né? Então, nós passaremos a ter apenas a assinatura online das revistas. E aí sobra um número bastante pequeno das revistas que só existem em fonte impressa, por enquanto. Então, essas continuaremos assinando. Então, vocês estavam desconhecendo porque é bastante recente isso agora, desses últimos dias, tá bom? Mas esse é o panorama para o programa de 2012, então, de assinaturas. Isso mais ou menos quer dizer que daqui a alguns anos revista impressa não terá como sobreviver, né? Olha, nós temos basicamente o nosso acervo, depois dessa política de racionalização aí que você comentou, que aconteceu por volta de 2001, 2002, que na universidade só poderia ter uma assinatura exemplar de um único título nas diferentes unidades, nós acabamos ficando com cerca de 200 e poucos títulos, né? Tem alguns nacionais de divulgação, tal, mas assim, um núcleo maior, assim, em torno de 180 títulos. Nós vamos ficar mais ou menos de 15 a 20 títulos de assinatura. Então, é uma redução bastante grande, mas a informação vai continuar disponível online. Tá, obrigado. E que no processo de patentes envolve custos, né? E na parte de artigo? E se houver, quem arca, o orientador ou o orientado? Quem vai pagar o custo? Das taxas, se tem taxa, se tem alguma coisa. A impressão que eu tenho é que o aluno nunca pode pensar em pagar isso, tá certo? A não ser, você pode pagar, uma possibilidade de pagar com reserva técnica. Hoje, o custo de publicação de artigo pode ser coberto, por exemplo, pela FAPESP. Você pode fazer um pedido especial para a FAPESP e ela cobre a publicação, certo? Em geral, ela cobre, desde que seja revista de boa qualidade, e ela cobra a parte que tem autores paulistas. Se você publicar, por exemplo, com autores internacionais,
Então, ele vai pagar só a parte dos autores paulistas. Mas quase... eu não conheço casos de recusa de pagamento, de rejeição. Lógico que tem que ser um trabalho de qualidade, né? Se tem uma revista boa, né? Aí a FAPESP paga. Se houver um número muito grande de revistas pagas, é provável que alguma hora o sistema se ajeite para isso. Pode ser reserva técnica, ou de projeto, ou do aluno. Eu espero que não é para tirar dinheiro do bolso de ninguém, eu espero, né? Mas eu acho que por enquanto isso ainda é muito pouco. No caso da submissão de um artigo, se o autor tiver mais de um nome e sobrenome, é recomendável utilizar o nome completo? Bom, a melhor, eu acho que a recomendação mais importante para você é que você tem que escolher um nome e usar só ele, certo? Pode ser duplo, pode ser simples. Essa é a primeira coisa. A segunda, antes de escolher seu nome científico, preocupe-se com homonímia, se não tem muitas pessoas com aquele mesmo nome. E se for necessário escolher um nome um pouco aproximado, ou colocando os dois nomes, ou que seja, ou colocando todas as iniciais, para evitar a homonímia, você deve fazê-lo. Certo? Mas eu acho que é o mais indicado. Por exemplo, eu deveria ter adotado como meu sobrenome, como nome científico, Novaes, que é um sobrenome muito menos comum do que Oliveira. Mas sabe, quando eu publiquei o primeiro artigo, primeiro não tinha base de dados, era um outro mundo, né? E eu não tinha essa preocupação. Certo? Eu tenho uma sorte enorme que eu não tenho homônimo. Por quê? É O.N. Oliveira, e é fácil. Você conversar com linguistas especializados em léxico, eles dirão que são muito poucos os nomes próprios que começam com O, principalmente em outros países. Então, Oliveira tem de monte, mas que começa com O, não são muitos. E depois com N, o N como inicial, que é o meu, N de Novaes, também não tem muitos. Então, eu não tenho nenhum homônimo, não tem nenhum na literatura, eu sou o único O.N. Oliveira. Apesar de ser Oliveira, só tem eu. Né? Então, eu tive essa sorte. Mas a coisa principal para você fazer é escolher um nome que seja forte, que você se identifique com ele, que seja fácil de as pessoas lembrarem, né? Para não ficar nessa... No meu caso, muita gente... É a maior confusão, ainda mais a maioria das pessoas me chamam pelo apelido. E depois, na hora de lembrar meu nome, não sabe o que é Oswaldo. Depois Oliveira. Se vai me procurar na literatura, muita gente não tem nem noção por onde começar. Certo? Então... O duro é se chamar Silva, né? Eu sou Silva Roberto, então da Silva. Né? Já sou homônima do meu pai, é Silva JR, mais ou menos. Então, eu sou Silva R. Mas a minha pergunta, professora, era sobre a submissão, como quando o Brasil é visto como o terceiro mundo, ou países em desenvolvimento, como é que é visto essas publicações no exterior, nos Estados Unidos, etc., do ponto de vista do brasileiro, mesmo que a pesquisa seja muito importante, né? Muitas vezes a gente tem que classificar de acordo com a pesquisa no terceiro mundo, o resultado. Tal. Bom, eu acho que ciência não é diferente de outras áreas da nossa vida e o preconceito é amplamente disseminado e onipresente. O preconceito na nossa vida é onipresente. Nós vivemos num país extremamente preconceituoso. O nosso país basta olhar para a sala e ver quão preconceituosos nós somos. Né? Para ver a nossa cor aqui, e comparar com a cor brasileira, você mostra que isso é um pouco devido a preconceito. Então, nós somos um país muito preconceituoso. Por isso que quando eu comecei a sofrer, e eu antes de ser careca de óculos, eu tinha cabelo pichain. E é uma coisa horrível você ter cabelo pichain. Você sofre um preconceito enorme. Então, eu não me importei muito com o preconceito científico que a gente sofre. E tem preconceito, não tem dúvida. Mas a imagem do Brasil está melhorando e depois de um certo tempo, quando você começa a ser conhecido, esse preconceito diminui. Porque
por exemplo, no meu caso, naquelas revistas, ou naqueles fóruns em que as pessoas já me conhecem, o fato de ser brasileiro é absolutamente irrelevante. Certo? Não tem, então, eu já não sofro esse preconceito. Eu ainda posso sofrer com preconceito, por exemplo, na Science Nature, que as pessoas não me conhecem. Então, só vão ver um nome, que não significa nada, porque Oliveira e Lin Xing é a mesma coisa, certo? E Brasil. Então, quer dizer, é transparente. Eles não sabem quem sou. Então, a Universidade de São Paulo, que eu ouvi falar que tem São Paulo, Rio de Janeiro, mas não sabe o que é isso. Então, é lógico que esse preconceito ele é mais ou menos comum e não há o que fazer, certo? Mas não é tão determinante. Eu acho que não é tão determinante. O maior preconceito que eu acho que tem aí não é questão de preconceito, é com qualidade da escrita. Texto, artigo mal escrito, inglês ruim, inglês cabriocárico, não dá, certo? Aí não tem jeito, aí o preconceito vem mesmo, certo? Então, mas eu não acho que seja uma coisa, isso não me preocupa, né? Além de que você tem que saber, por exemplo, se eu estivesse nos Estados Unidos, se você trabalhar em Harvard, é uma coisa, se você trabalha em Wisconsin, é outra. O preconceito tem lá também, não é? Então, a gente tem que conviver com isso. Mas não me preocupa muito, não. Mesmo porque tem até um gosto especial, né? Porque se você consegue ter publicações em boas revistas, isso tem um significado que fala, olha, apesar de você não estar no centro, você consegue ser competitivo cientificamente, né? Isso é muito bom. E o Brasil consegue, né? Ainda pouco, mas consegue. Mais alguma pergunta? Chu, agradecemos a sua apresentação. Eu que agradeço. Bom, pessoal, a gente está quase encerrando, mas antes de terminar, acho que é importante passar algumas informações para vocês. Durante toda essa semana, vocês receberam aí dicas, informações sobre como fazer uma boa escrita de um artigo científico em inglês. A Biblioteca da Física também se preocupa bastante e tenta apoiar vocês dentro das nossas possibilidades, fornecendo acesso a normas, a base de dados, periódicos eletrônicos, através das revistas eletrônicas da USP, portal CAPES, isso está disponibilizado na homepage da biblioteca. Mas é importante, o Valtencir falou em alguns momentos, não é só artigo científico que vocês escrevem, então tem as dissertações e tese. Está disponível na página do CIB, na página da biblioteca. Nós temos as diretrizes para a apresentação de dissertações e teses da USP. Essa parte 1 ela é no formato ABNT, mas são 4 partes, ABNT, APA, Vancouver e ISO. Então, dependendo da área que a pessoa for fazer o seu trabalho, ele tem esse suporte. A biblioteca foi um pouquinho além disso. Como nós temos um papel no finalzinho, quando vocês têm que entregar o material de vocês, a dissertação e a tese, esse material aqui no IFISC, ele tem que passar pelo crivo da biblioteca com relação à estrutura, à utilização das normas e não da escrita, ok? Então, o que nós bolamos aqui é um modelo de elaboração de dissertação e tese, onde o aluno, se ele seguir passo a passo isso aqui, ele está totalmente estruturado de acordo com as normas da ABNT, que é adotada aqui no IFISC. Isso vocês podem acessar da nossa página, tem as informações, se você clica aqui é um campo editável. Então, pelo menos para o Word, a gente já tem esse material para vocês usarem. Não é um template ainda, tá? Mas já serve bem como modelo, bem fácil de seguirem. Porque nem todo mundo tem acesso às normas, elas não são gratuitas. A biblioteca possui, está disponível para consulta.